Queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática da semana. Hoje nós conversaremos sobre planejamento de uma pesquisa, leitura e interpretação de gráficos e tipos de gráficos. Dentro da matemática, nós temos um ramo chamado estatística, que faz o levantamento de dados e apresenta esses dados levantados para o público de forma geral. Então, na semana passada, nós conversamos sobre medidas de tendência central, média, moda, mediana e amplitude, verdade? Hoje, a gente explora um pouquinho mais esse terreno da estatística, dizendo, olha, eu só posso ter média, moda e mediana se eu fiz uma pesquisa, se eu fiz uma coleta de dados, um levantamento de informações. Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente nesse levantamento de informações, que é o que a gente chama de planejamento de uma pesquisa. No planejamento de uma pesquisa, a gente começa definindo o tema. O que será pesquisado? O que eu quero saber? Eu poderia pesquisar a idade, como eu já mencionei no vídeo passado, dos alunos do 8º ano da manhã do Centro Educacional Roda Peão de 2020, verdade? Eu poderia também pesquisar o esporte preferido de vocês, ou a altura, ou os hábitos alimentares, ou ainda quanto tempo vocês passam na internet atualmente. Vejam, eu tenho um universo de possibilidades. Então, para eu planejar minha pesquisa, eu começo definindo o tema, o que eu quero saber. Então aqui eu vou colocar que o tema da minha pesquisa hoje é o esporte preferido. Esporte preferido. Bom, esse tema, qual o esporte preferido dos meus entrevistados? A gente diz que ele tem uma variável, esporte. O esporte vai variar de acordo com a resposta de cada entrevistado. Então, essa variável do meu tema, ela pode ser uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa. Vamos lá, vamos diferenciar uma da outra. Variável qualitativa é quando o que eu quero saber tem a ver com uma qualidade. Por exemplo, esporte preferido, cor preferida, tudo que não pode ser numerado, ok? Qualidade, cor dos olhos, esporte preferido, música que gosta, hobby, qualidades. Uma variável quantitativa é aquela que é representada com números. Por exemplo, a altura. Se eu fosse pesquisar a altura dos alunos do 8º ano, esta seria, na minha pesquisa, uma variável quantitativa, porque vocês representariam numericamente a minha pergunta, verdade? Se eu perguntasse a idade, essa é uma variável quantitativa, porque ela é representada numericamente. Então, definido o tema, agora eu tenho que relacionar perguntas que serão feitas. Como assim, professora? Nessa pesquisa, me interessa saber a idade das pessoas entrevistadas? Me interessa saber o nome das pessoas entrevistadas? Ou só o esporte preferido dessas pessoas? O que eu quero mostrar, né? Quais perguntas serão feitas e as possíveis respostas? Como assim? Quando eu perguntar qual o seu esporte preferido, eu vou relacionar possibilidades para a pessoa escolher ou eu vou deixar a resposta em aberto? Nós tivemos duas situações assim no ano passado. E aí eu tive alunos que na pesquisa deixaram lá vôlei, futebol, handebol e basquete. E outros. Então era uma pergunta fechada, verdade? Eu tinha 5 alternativas para assinalar. Os entrevistados escolheriam uma dessas 5 alternativas. Uma outra equipe deixou as perguntas em aberto e aí eles tiveram esportes como lacrosse. Um aluno entrevistado gostava de lacrosse. Ou um aluno entrevistado citou um outro esporte qualquer. Para aquela equipe, ficou difícil representar, né, graficamente ou apresentar a sua pesquisa com perguntas, ou melhor, com respostas tão diferentes, ok? Então, quando a gente vai planejar nossa pesquisa, definido o tema, a gente tem que pensar quais perguntas serão feitas, o que eu quero saber, e essas respostas eu vou dar opções para a pessoa escolher ou eu vou deixar em aberto para ela responder o que ela quiser. Isso, então, é planejar. Planejei, escolhi tema, separei perguntas, vi como seriam as respostas. Agora eu vou para a coleta de dados.
entrevistar quem? De quem eu quero saber qual é o esporte preferido? Então a gente diz que nós vamos, na coleta de dados, definir a população. Quem será entrevistado? Vejam, se eu quiser saber o esporte preferido do 8º ano, da manhã, eu posso entrevistar a turma toda, verdade? Sem problemas. Agora, se eu quisesse saber o esporte preferido de todos os adolescentes brasileiros numa faixa etária de 13 a 15 anos, nós conseguiríamos entrevistar todos? Não, verdade? Então, para essa outra situação, eu preciso definir uma amostra. A população é muito grande. No caso de nós entrevistarmos todos os adolescentes brasileiros entre 13 e 15 anos para saber qual o seu esporte preferido. Nessa situação, quando quem eu vou entrevistar representa uma quantidade muito grande de pessoas, eu vou separar uma amostra, um conjuntinho menor, mas que tem que ser representativo. Como assim, professora? Exemplo, eu quero saber o esporte preferido dos adolescentes entre 13 e 15 anos no Brasil. Eu posso pegar todos os adolescentes dessa minha amostra somente da região sul? Não, né? Porque o Brasil tem 5 regiões. Para ela ser uma pesquisa válida, que represente realmente a realidade brasileira, eu tenho que pegar um pouquinho de adolescentes da região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, um pouquinho de cada região, para que o Brasil seja todo representado na nossa pesquisa, para que a nossa pesquisa seja de fato válida, apresente valores reais e não deturpados, que ela não seja uma pesquisa tendenciosa. Então, quando eu planejo a minha pesquisa, eu tenho que tomar esse cuidado, além de escolher o tema, a minha variável, quais perguntas serão feitas, quais as possíveis respostas que eu vou encontrar. Esses dados serão coletados aonde e com quem? Se for uma população pequena, eu posso entrevistar todos, sem problema, como eu disse, se eu quisesse o esporte preferido da sala do 8º ano. Agora, quando a minha população é muito grande, então eu seleciono uma amostra, um conjunto menor, mas tem que ser representativo, ele tem que trazer as qualidades da minha população que será entrevistada, ok? Agora que nós definimos o tema, coletamos os dados, a gente precisa apresentar esses dados coletados para o nosso público, para a população de forma geral. E aí, essa apresentação, queridos, ela pode acontecer na forma de tabelas ou de gráficos. As tabelas, elas são, digamos, um pouco mais cansativas, a interpretação não é muito rápida. Já o gráfico, ele é altamente visual. Quando a gente quer apresentar algo graficamente, as pessoas muitas vezes conseguem já fazer uma leitura do que a gente quer apresentar sem precisar detalhar ou ler a reportagem ao lado, por exemplo, verdade? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os tipos de gráfico. Nós vamos relembrar os tipos de gráfico e em que situação a gente utiliza cada um deles, combinado? Então, queridos, definido o tema, feita a coleta de dados, nós tínhamos que apresentar esses dados para a população de forma geral e para isso nós podíamos apresentar com a tabela ou graficamente. Então, vamos relembrar os tipos de gráficos existentes. Eu trago para vocês, em primeiro lugar, um gráfico de colunas, aquele que a gente aprende lá no 6º ano, mais simples deles. Se vocês observarem o gráfico de colunas, lógico, ele está representado em colunas, mas ele precisa ter um título. Então, aqui, o que você faz para espantar o cansaço? Esse é o título deste gráfico. E ele precisa de uma fonte. Da onde saíram as informações? Então, esse gráfico saiu da revista Saúde Vital de São Paulo, de janeiro de 2017. Bom, respostas que foram encontradas nesta pesquisa. Durmo, assisto a TV, faço atividade física, outros, faço meditação e tento relaxar, tiro férias e viajo e passeio. Então, as respostas foram colocadas no eixo horizontal.
são as nossas chamadas classes, respostas possíveis da pesquisa. E a frequência, a quantidade de pessoas que responderam ou que escolheram uma destas respostas, aparece no nosso eixo vertical, nesse caso em percentual. Além de colocar aqui ao lado, em cima de cada coluna, ele coloca o percentual para vocês. O que eu chamo a atenção numa situação como essa? Se vocês olharem um gráfico de colunas, ele tem sempre a mesma distância entre as colunas e as larguras destas colunas são sempre iguais. Eu não tenho uma coluna mais larga do que a outra. Então, este seria o gráfico de colunas. Agora nós temos um gráfico de barras. E aqui a pesquisa feita foi aplicativos de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. Pesquisa. Respostas. Agora as respostas, as classes de respostas, estão no nosso eixo vertical. E a frequência, a quantidade de pessoas que escolheram essas redes sociais estão no nosso eixo horizontal. De novo, representados com percentual. Tem o título, tem o fonte. Mais uma vez eu chamo a atenção, queridos. As barras estão sempre equidistantes, a distância entre as barras é sempre a mesma. E a largura dessas barras também é a mesma, podem observar, eu não tenho uma barra mais larga do que a outra. Então vejam, colunas na vertical, barras na horizontal. A gente muda a posição das informações nos nossos eixos vertical e horizontal. O gráfico de setores, ou aquele tão famoso gráfico de pizza, aparece aqui quando a gente precisa comparar as partes com o todo. Não entendi, prof. Vejam lá, aqui o que foi pesquisado: rodovias duplicadas pavimentadas no Brasil. Se vocês olharem para esse gráfico de setores, vocês conseguem definir qual é a região que tem a maior concentração de rodovias pavimentadas no Brasil, que é a região sudeste. Nós estamos fazendo um comparativo. Vocês conseguem também definir qual é a região que tem o menor número de rodovias duplicadas pavimentadas. Norte. Então, esse gráfico de pizza de setores, ele é indicado quando nós queremos comparar as partes com o todo. Por exemplo, esportes preferidos da turma de vocês. Seria recomendado representá-lo num gráfico de pizza? Não. Seria mais indicado um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, por exemplo. O gráfico de linhas, aqui está, representado então por linhas, ele é mais indicado quando nós queremos mostrar como a variável pesquisada se comporta num determinado tempo. Então aqui eu trago para vocês o valor do dólar em reais. Vocês conseguem observar dia a dia, não é isso? Dólar comercial e dólar turismo, dia a dia o que vai acontecendo. Então vocês observam que do dia 20 de março ao dia 28 de março, esse dólar subiu. Esse dólar subiu. Vocês conseguem comparar o que está acontecendo. Quanto ele sobe a cada dia. Ok? Esse gráfico é muito utilizado na área econômica, justamente para mostrar aqui o hábito, superávit, queda da bolsa de valores. Já os pictogramas são aqueles que trazem figuras, desenhos para representar o que está sendo pesquisado. Por exemplo, quantidade diária de ração, porte do cachorro, pequeno, médio e grande. E aí, ao invés de nós colocarmos uma linha horizontal, colocando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, a gente coloca a figurinha do pote de ração. E aqui ele coloca uma legenda para a gente. Cada pote de ração corresponde a 50 gramas. Então, a gente conseguiria definir quanto de ração um cachorro de porte pequeno consegue comer, ou a quantidade diária recomendada para ele. Bastaria nós multiplicarmos as 50 gramas pelos 4 potes que foram apresentados no desenho. Prof, mas lá em cima não tem um pote inteiro, eu tenho só meio pote. E aí, meus queridos do oitavo, aquele pote que aparece só pela metade representa quanto ou representaria quanto na nossa pesquisa? Se um pote inteiro é 50, meio pote representaria 25 gramas, verdade?
E o nosso último gráfico visto hoje é o chamado histograma. O histograma é um gráfico formado por retângulos justapostos, sempre com a mesma largura. Justapostos, prof, o que significa? Não há espaçamento entre eles. Se vocês olharem, eles estão coladinhos um no outro. Por quê? Porque eles representam um intervalo de valores, não um único valor. Vamos explicar melhor o que representa isso. Vamos lá. Na página 23 da nossa apostila, ele traz a seguinte situação. Em um curso preparatório para o Enem, o diretor fez uma pesquisa para saber quantas horas semanais os alunos estavam estudando, além do período em que estão na sala de aula. Então, foram entrevistados 50 alunos e a resposta deles variou de 0 a 40 horas semanais. Vejam, a amplitude dessa pesquisa foi muito grande, foi de 40. Se nós pegarmos o maior valor menos o menor, eu tenho uma amplitude muito grande. E foram 50 pessoas entrevistadas. Como representar estas informações graficamente? Então, diante da amplitude, que é muito grande, como nós vamos apresentar as informações pesquisadas? Poderíamos utilizar um dos gráficos anteriores, mas não seria o mais recomendado, em virtude da amplitude encontrada e do número de entrevistados. Então, o histograma é o mais recomendado. Para que a gente possa apresentar as informações, nós vamos separar essas informações em intervalos. E aí, eu vou dividir 40 por 8. E eu acho, então, 5 classes. Prof, por que por 8? Porque 40 é divisível por 8. Nesse momento, nós vamos dar uma explicação superficial, ok? 40 dividido por 8, eu vou ter 5 classes. Isso significa, gente, que a minha primeira classe vai representar todos os alunos que responderam que estudam de 0 até 8 horas por dia. Todos que responderam que estudam de 0 até 8 horas por dia vão fazer parte da primeira classe. Então, aqui eu tenho todos aqueles alunos que disseram que estudam de 0 até 7 horas e 59 minutos semanais. Se o aluno respondeu que estuda 8 horas por semana, além do horário que fica em sala de aula, ele já faz parte da segunda classe, que vai de 8 até 16. Vejam, aqui eu tenho esse risquinho para simbolizar que 8 faz parte desse intervalo, só que não tem risquinho em 16. Isso significa que 16 não faz parte do intervalo. Quer dizer que aqui eu posso ter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 15 horas e 59 minutos de estudos. Se ele responder que estuda 16 horas, ele já vai fazer parte da classe seguinte. Então, os nossos dados, depois de separados, vêm organizados em uma tabela, onde eu tenho o tempo de estudo, separado em intervalos de 8 em 8 horas, e a quantidade de alunos que estudam esse determinado tempo. Então, eu tenho 6 alunos que estudam de 0 a 8 horas, 12 alunos que estudam de 8 a 16 horas, 20 alunos de 16 a 24, até totalizar 50 alunos entrevistados. Depois de nós organizarmos as informações numa tabela, nós vamos representá-las graficamente. E aí aqui eu tenho no meu histograma os retângulos justapostos, não há espaçamento entre eles, são retângulos coladinhos um no outro, porque eles estão representando um intervalo numérico. Vejam, eu tenho 6 alunos que estudam de 0 a 8 horas. Eu tenho 12 alunos que estudam de 8 a 16 horas. Eu tenho agora 20 alunos que estudam de 16 a 24 horas. São intervalos representados no nosso gráfico. Isso caracteriza, então, um histograma. E agora, para praticar tudo isso que nós conversamos, eu gostaria que vocês lessem e fizessem as atividades da apostila, da página 16 até a 26, e no caderno de atividades, páginas 15 e 16. Lembrando, na página 16, o exercício termina na página 17, tá bom, meu povo querido? Um beijo, estou à disposição de vocês no grupo para dúvidas ou pelo mentor. Até!